Olá, meus irmãos, graça e paz a todos vocês. Olha o título desse vídeo: Línguas Estranhas. Um cumprimento profético para a igreja primitiva, para evangelização. Então vamos decorrer esse estudo, crescendo na graça e no conhecimento. Então, meus irmãos, se ouve muito em falar labachúria, decantas nébias, essas pronúncias nunca fizeram parte dos textos bíblicos. Não passa de um termo inventado ou um erro de transcrição para grossolalia. Uma prática que alguns cristãos acreditam ser um sinal do batismo no Espírito Santo, como relata em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que nós vamos ler em seguida. Então, esse suposto dom, não o dom de Atos, levam pessoas a se sentirem melhores ou superiores ou mais capacitadas entre as demais, criando um ambiente de acepções de pessoas, qualificando uns e desqualificando outros por não falarem tais línguas estranhas, que na verdade são línguas bem estranhas mesmo, sem contar a falta de reverência no tocante ao momento da pregação. O apóstolo Paulo ele combateu a utilização sem interpretação ou propósito edificador do dom de falar em línguas, idiomas, preferindo o dom de profecia por edificar a igreja e a comunidade inteligível. Não o ato de falar sozinho. Lembrando que esse dom foi temporal e não atemporal. Havia um propósito desse dom bíblico, não o que vemos hoje por aí. Ou seja, ele enfatizou que quem fala em línguas para si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a comunidade. Por isso, exortou que se almejasse a profecia, e que se alguém falasse em línguas, que o fizessem para a igreja apenas se houvesse interpretação. Não é visto isso. Desde o surgimento desse movimento da Rua Azusa, cada um querendo se aparecer mais que o outro, e eles se acham mais santos do que outros porque falam essa língua embolada, que não tem nada a ver com os escritos bíblicos, com o verdadeiro dom de Atos 2. E por que o apóstolo Paulo agiu dessa forma? Porque o dom de falar outras línguas tinha um propósito temporal, pois eles, os apóstolos, os discípulos, já estavam vivendo os últimos dias daquela era, o antigo aion, a mudança de pactos. Leia comigo em 1 de Coríntios, capítulo 10, e o verso 11. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós. Nós quem? O apóstolo Paulo, né? E os seus ouvintes. Pois estamos vivendo no fim dos tempos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 15. Quando eles estavam reunidos num só local, veio sobre eles línguas como repartidas de fogo. E esse sim foi o dom que foi anunciado pelo profeta Joel e que estava em cumprimento nos últimos dias, que é o que nós vamos ler agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 15 e diante. Eu vou resumir aqui, mas os irmãos podem ler todo o capítulo, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 15. Estes homens não estão embriagados como pensais, diz o apóstolo Pedro, porque são apenas 9 horas da manhã. Verso 16. Muito diferente disto. O que está acontecendo foi predito pelo profeta Joel. Verso 17. Nos últimos dias... Peraí. Vou fazer uma pausa aqui. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Então, o apóstolo Pedro está dizendo que aquele exato momento em que estava acontecendo aquele dia de Pentecostes,
que é uma festa, né, judaica. Eles estavam reunidos num só local e aconteceu a profecia. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. E isso estava acontecendo profeticamente para o cumprimento dos últimos dias. Então, falar em línguas ou línguas estranhas é considerado um dom do Espírito Santo, dado na época dos apóstolos para permitir a comunicação milagrosa em diferentes idiomas. Aproximadamente 14 nações entenderam os galileus em sua própria língua. Eles falavam labachúria, decantas, névias, demanto? Não. Eles falavam o idioma daquelas pessoas. Vamos ler Atos capítulo 2, verso 6. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. Verso 7. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia, são galileus. Verso 8. Como é que cada um de nós os ouvimos falar na nossa própria língua? Então, meus queridos, aqui a partir do verso 9, eu notei aqui mais ou menos 14 idiomas diferentes, 14 nações. Olha só, vamos ler aqui, os irmãos acompanham a leitura aí na sua Bíblia, e você vai ver que havia muitas nações, muitos judeus que estavam espalhados em outras nações e aprenderam outros idiomas. E como que esses galileus poderiam anunciar o evangelho do reino a essas pessoas, sendo que eles eram galileus, eram homens do campo. Então precisava da manifestação do Espírito para eles falarem outras línguas. Acompanha aí, a partir do verso 9. Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, verso 10, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, verso 11. Uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Então, meus queridos, agora saindo desse contexto do verdadeiro dom de Atos 2, vamos falar um pouco sobre essas línguas emboladas que se ouve dentro desses locais intitulados de igreja. Afirmar que o falar em línguas é uma prática inofensiva e boa para quem a deseja é uma posição insensata. Falar em línguas é viciador. A compreensão incorreta da questão das línguas e o hábito de usá-las acrescidos do ápice psíquico que ele produz e do estímulo da carne equivale a uma prática difícil de ser abandonada. Fica uma coisa mecânica, né? No entanto, comparar o falar em línguas com a espiritualidade avançada significa revelar compreensão equivocada da verdade bíblica e disposição pessoal de satisfazer-se com imitações enganosas e perigosas. Então hoje encontramos pessoas que dizem falar o idioma dos anjos. Porém, na verdade, eles controlam este suposto fenômeno de forma mecânica e muitas das vezes sem ao menos atingirem o emocional. E tendo aprendido os sons para repeti-los,
treinam sua habilidade e são capazes de falar com fluência, sem esforço algum. Ficou mecânico. Então, estas línguas que falam no meio pentecostal não resistem a uma análise bíblica sensata e honesta. O apóstolo Paulo já falava outras línguas, outros idiomas, antes mesmo de sua conversão, no caminho de Damasco, quando ele teve um encontro com Cristo. O apóstolo Paulo falava pelo menos 3 idiomas. Alguns estudiosos sugerem que ele poderia até conhecer outras línguas, como o copta. Então Paulo ele era fluente em grego, que era a língua mais falada no Império Romano e na Ásia Menor, permitindo-lhe comunicar-se amplamente. E, sendo um judeu da sinagoga e da escola de Tarso, é natural que Paulo conhecesse o aramaico, a língua falada no dia a dia em Israel na sua época. E também o hebraico era a língua da cultura e da religião judaica, e Paulo o usava para ler e estudar as Escrituras. E também, se falando da cidadania romana que Paulo tinha, sugere que ele também tinha conhecimento de latim, que era a língua oficial do Império Romano. Então, essa habilidade de falar vários idiomas facilitou as suas viagens missionárias e permitiu que ele ensinasse a mensagem cristã a pessoas de diferentes culturas e origens. 1 Coríntios capítulo 14, verso 18. Dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que vocês. Talvez pessoas ali dentro da igreja de Corinto falavam apenas um idioma, porque foram dons que eles receberam para falar outras línguas. Talvez pessoas falavam 1 ou 2 idiomas, de acordo com o dom, mas Paulo ele falava ali mais ou menos 4 idiomas ou mais. Por isso que Paulo ele escreve aos irmãos de Corinto, 1 de Coríntios capítulo 14, verso 18 em diante, dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que vocês todos. Verso 19. No entanto, no culto público, na reunião, eu prefiro falar 5 palavras que o povo possa entender, e ser auxiliado por elas a falar 10.000 palavras, falando em línguas no idioma desconhecido. Verso 20. Queridos irmãos, não sejam infantis na compreensão dessas coisas. Sejam criancinhas inocentes quando se trata de maquinar o mal. Porém, sejam adultos inteligentes na compreensão de assuntos dessa espécie. O verso 21 diz: pois está escrito na lei, por meio de pessoas que falam em outras línguas, idiomas, eu falarei a este povo. Falarei por meio de lábios de estrangeiros. Mas mesmo assim, o meu povo não me ouvirá, diz o Senhor. Se você buscar essas informações, no ano 70 DC, a cidade foi sitiada, em cumprimento a uma profecia que está lá em Lucas. Então foi alertado pelo próprio Messias aos discípulos e supostamente aquelas pessoas que iriam receber a mensagem dos discípulos, que quando eles vissem a cidade cercada, sitiada pelo exército romano, saber que está próximo à sua vinda. Então, aqueles que estiverem na cidade, saia e vá para os montes. E aquele que estiver fora da cidade, não entre. Então, quem deu crédito à pregação, embora seja na própria língua ou através deste dom que os discípulos receberam, o próprio Senhor disse na lei, que ele enviaria pessoas falando outros idiomas, a outras culturas. Mas mesmo assim, eles não dariam crédito. E muitos não deram crédito. Tanto é que houve uma grande matança dentro da cidade porque eles não deram crédito à pregação. Então, eles não foram salvos da grande tribulação que aconteceu no ano 70 DC. Então, este dom de falar línguas, outras línguas, eles falam línguas estranhas, mas alguns textos dizem outras línguas. Então, isso foi um cumprimento escatológico. O próprio apóstolo Pedro, como nós falamos aí no vídeo, aquele povo ficou pasmado, ficou
como que assustado, como que galileus, homens do campo, poderiam falar outros idiomas, que eram a língua materna daquelas pessoas que estavam ali, que era um local onde se reunia todas as nações para comércio. Então eles ouviram aquilo e ficaram pasmados, porque era um cumprimento. O apóstolo Pedro disse para que se cumprisse a profecia, que nos fins dos dias desceria sobre eles o Espírito. Desceu sobre eles. Então é o cumprimento profético. Então, meus queridos, fico por aqui. Eu espero que esse vídeo possa ajudar de alguma forma. Graça e paz a todos e até o próximo vídeo, querendo Deus. Graça e paz.